Ele fala assim, o dia que o Flamengo se arrumar, acaba o futebol brasileiro. Porque o Flamengo é uma mina, é uma usina de dinheiro. Então, sabendo administrar essa usina, ela vai fabricar, ela vai produzir. E foi o que essa galera fez, assim, começou a fazer a coisa direita. Começou a pagar dívida, começou a questão da dívida trabalhista, que era uma coisa assim que todo mundo fala, o Flamengo não vai nunca mais pagar isso. Tá pagando, o Flamengo respeita os prazos, enfim, isso foi construindo. Você diminui o passivo. As pessoas falam assim, a receita da televisão é muito grande, mas quando não foi? Lógico. Quando o Flamengo não teve receita boa de televisão? Ela só era mal gasta, mal gerida, mal investida, né? Então... O Flamengo tá com a diretoria que tá sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro. Nós identificamos que o Flamengo era o clube mais endividado do Brasil. Eram mais de 750 milhões de dívida e uma receita próxima de 200 milhões. Então, se você olhar num arcabouço financeiro, era um clube, vamos dizer assim, se fosse uma empresa de outro setor, quase que tecnicamente, né, indo em regime falimentar, né, porque a gente tem um nível de exposição muito alto, até pelo perfil da dívida. Tá? A partir daquele momento, foi feito, e acho que o discurso na época do presidente, né, do Bandeira, foi interessante de não criar expectativas de títulos nessa minha gestão. Eu quero, na verdade, sair com um legado de que esse é um clube que honra com seus compromissos. Então foi feito toda uma renegociação de dívida tributária, alongamento de dívida, né, mudança de perfil. Então, o primeiro momento, né, foram três, a gente dividiu em 3 pilares, em 3 níveis. O primeiro momento era recuperação da credibilidade. Acabou com aquela brincadeira que existia, né, no Flamengo. Você finge que... Vampeta, né? Essa entrou pra história do futebol. Né? Você finge que paga, eu finjo que joga. É isso. Então ali foi a recuperação da credibilidade. Eu quero voltar, ou, na verdade, iniciar um trabalho para ir para as páginas de negócios. Eu quero que os parceiros visualizem que o Flamengo tem uma governança robusta. Esse foi o primeiro momento. O segundo foi uma busca por novas receitas. A gente já identificou qual era o nosso problema, né? E aí o meu pai brincava quando eu era criança, a melhor maneira de você sair do buraco, né? O primeiro momento é você parar de cavar. Depois você pensa como é que você sai, mas primeiro para de cavar, que foi esse primeiro momento. Um segundo foi, vamos buscar receita. Por quê? Há uma correlação direta, receita e performance. Né? Se a gente for para qualquer mercado no mundo, a gente vai ver o domínio, né, o protagonismo dos clubes mais ricos. Então o Flamengo foi nessa busca, tá? Era o segundo pilar. E aí ele se converteu, se não me engano, em 2014 ou 2015, já como o clube com a maior arrecadação no Brasil. Né? E o terceiro pilar, de fato, foi o protagonismo, né, também fora de campo, ou seja, nenhuma pauta do ambiente regulatório avançaria sem que o Flamengo fosse protagonista. Né? Isso estava desenhado num planejamento estratégico de 10 anos, que era revisado trienalmente. Né? Isso era público, estava dentro do site, exatamente para alinhar expectativas. Né? É só se a gente ver, a gente está falando que esse ano não foi um ano bom para o Flamengo. Se a gente voltasse 10 anos, ou 12 anos, né, um pouco antes dessa gestão, 2012, seria um ano fantástico com os resultados desse ano. Né? Então, a gente pode ver que mudou um pouco a chave. Então, foi simbólico para que também outros clubes percebessem que o trabalho fora de campo traz... E entra a questão importante também, a transformação e a redução da dívida. Impressionante. Mas, para tentar lembrar o seguinte, era realmente espantoso, e é espantoso o que foi feito no Flamengo. A incredulidade do colega, ela, em 2016, faz sentido. O Flamengo já estava contratando jogadores caros, alguns, como ele fala ali, na reserva. Como pode? Pode. Esse é o ponto. É possível. É possível um clube grande, especialmente um clube que tem potencial de arrecadação muito elevado, se regenerar, se recuperar financeiramente há alguns anos. A dívida do Flamengo era de 750 milhões em 2013. 750 milhões. Hoje seria algo muito próximo de 2 bi, se você contar aí correção monetária, juros, nossa, algo em torno de 2 bilhões. Uma dívida quase impagável, parecida com a dívida do Corinthians de hoje. Né? Só que o Corinthians hoje arrecada perto de 1 bilhão. O Flamengo, na época, tinha uma dívida de 750 milhões e ele arrecadava 200 milhões. Ou seja, a diferença era, a dívida era quase 4 vezes o faturamento anual. O Corinthians fatura mais ou menos 50%, ou quase isso, daquilo que deve. Então, na proporção, olha, não é preciso ser um gênio da matemática para entender que, apertando o cinto e com alguns anos de sacrifício, é possível, sim, você conseguir resultados financeiros que tirem o time do buraco. Mas vai aí da opção de cada clube e da coragem para passar um tempo aí apertando o cinto e sofrendo bastante com times mais fracos, mas buscando uma recuperação.
aconteceu durante a gestão de Bandeira de Mello. Sempre gosto de lembrar que o Bandeira de Mello teve seus méritos da presidência, mas o grupo que hoje está no poder, inclusive o presidente Rodolfo Landim, ele é o grupo original. O Landim era um dos vice-presidentes na primeira gestão do Bandeira. Bandeira assumiu a presidência depois de ser eleito e ser colocado como o cabeça da chapa, como candidato a presidente, 24 dias apenas antes do pleito, ou seja, foi uma eleição não de Bandeira, de Landim, de A ou de B, foi uma eleição de um grupo de pessoas que se apresentavam e se diziam qualificadas para recuperar o Flamengo financeiramente e mostraram isso. Gente, a disparidade financeira entre o Flamengo e os demais, ela é abissal, abissal. Os caras anunciaram uma receita bruta de algo em torno de 1.374 bilhões, uma arrecadação pelo terceiro ano consecutivo para cima de R$1 bilhão. É um negócio impressionante. Em 2022, a dívida do Flamengo estava na casa aí de 227, quase 228 milhões, caiu para 48 milhões. Para os moldes do futebol, isso é um valor irrisório. Você deve ter no bolso um pijama lá do Landim. Então, o que acontece? Uma redução da dívida de 2022 para cá de algo em torno de 80%, com faturamento pelo terceiro ano consecutivo acima de R$1 bi. É difícil demais disputar, sabe, com essa disparidade. O Flamengo está muito, muito acima dos demais, é um negócio impressionante. E hoje, além de tudo isso, os caras ainda contam com o melhor treinador brasileiro, atenção, o melhor treinador brasileiro em atividade, está lá dirigindo o Flamengo. Então que os demais faturem, montem bons times e agarrem no terço, porque vai ser difícil segurar. É muito dinheiro. Se tiverem juízo para gastar lá no Flamengo, é muito dinheiro e muita qualidade. E aí é favorito a tudo, mas é disparado. Esse dado daqui é impressionante. Tamanho da dívida do Flamengo que foi diminuída ao longo dos últimos 10 anos. Um exorbitante número de 750 milhões de reais lá atrás, em 2013. Então, quando assumiu a presidência de Eduardo Bandeira de Mello e depois do seu sucessor, Rodolfo Landim, os números decaíram ano após ano, voltando a aumentar na gestão de 2018, 2019 até 2020, indo inclusive valores exorbitantes em 2020, mas já com um planejamento de redução dessa para esse ano. O Flamengo faturava muito, ganhava títulos, tinha cada vez um elenco mais poderoso. Agora, 10 anos depois, a dívida do Flamengo em 2023 chegou a apenas 48 milhões de reais. Dívida que já chegou a ser mais de 700 milhões. 2020 estava em mais de 500 milhões. A diretoria do Flamengo trabalhou muito bem no sentido financeiro. O clube tem um superávit impressionante.